Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas para Manaus, mais 16 municípios do estado do Amazonas. Daqui a pouco, 18, a gente vai chegar brevemente em Humaitá e também em Urucará. Hoje nós vamos falar sobre turismo. Dia 27 de setembro foi o Dia Mundial do Turismo e no estado do Amazonas a gente tem um potencial enorme para ser explorado com relação a essa matriz econômica. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios Orsini Júnior, que é o diretor executivo da Eco Produções. Orsini, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar desse assunto, que eu sei que é um assunto que te interessa bastante. Ah, sim, é um assunto que eu amo, né? Eu amo o turismo e, como eu sempre digo para todo mundo, boa noite, primeiramente. A gente está nesse domingão maravilhoso. Queria dizer a todos que turismo eu acredito e espero que depois dessa entrevista muita gente também passe a acreditar que o turismo pode ser uma boa alternativa para o Amazonas. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição da Band quando precisar. Você assina uma coluna que fala sobre turismo, né? Tá colocando, então, em prática sempre novas abordagens, novas formas de olhar para esse setor. Eu acho, Neto, que a gente tem que encarar o turismo como uma matriz econômica, como uma indústria. Ela é uma indústria no mundo todo. E aí, quando a gente fala em indústria, muita gente confunde. Mas vai substituir a Zona Franca? Não, não é isso. É uma indústria complementar. Se nós temos a Zona Franca de Manaus, que produz produtos tão belos como TVs, motos, geladeiras, ar-condicionado, por que a gente também não pode fazer a Zona Franca do turismo do Amazonas e produzir bons roteiros, bons passeios, gerar emprego, gerar tributos, gerar renda e aproveitar um grande patrimônio? Porque na nossa indústria, o maior patrimônio que a gente precisa está pronto, que é a natureza, que Deus nos deu e nós amazonenses conservamos, né? Com a ajuda do Distrito Industrial. Então, essa simbiose entre o distrito e o turismo e o distrito, ela pode sim ser uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui no Amazonas e a gente ter mais uma matriz econômica para poder ajudar no desenvolvimento econômico do Estado. Agora, Orsini, eu queria que você falasse para a gente do tamanho desse potencial do turismo, levando em conta dois aspectos. Primeiro, a dimensão nossa geográfica, que é muito grande, ou seja, com muita terra, vai ter muita coisa para ser explorado. Mas também o olhar de quem está aqui do Amazônida, que é muito acostumado com esse cenário, né, que não vê beleza naquele cotidiano dele, que sim, é muito diferente do resto do mundo. Como trabalhar isso? Esse endoturismo a gente tem que fazer. Realmente a população do Amazonas ainda não sabe onde está o turismo, né? E ela não entende que o turismo está em tantos lugares que às vezes é difícil você arrumar um lugar, ou é quase impossível arrumar um lugar onde o turismo não esteja, né? Eu sempre digo que turismo está em todo canto. Então, se você é executivo do distrito, vem a Manaus para uma reunião, você está fazendo turismo. Se você veio do interior, que nossos irmãos aí que estão assistindo do interior, veio acompanhar um doente, infelizmente esses casos existem, né? Você veio a fazer turismo. Porque você vai gastar, vai ter que ficar na casa de alguém, você vai ter que usar serviços como o de transporte urbano, você vai usar aplicativo, você, se não vai ficar na casa de alguém, tem que pagar um hotel, uma hospedaria ou algo parecido. Ou seja, a indústria do turismo está na gastronomia, né? Então, quando você senta num restaurante, às vezes você é de Manaus e não é, né? Então, essa indústria ela é muito vasta, mas nós no Amazonas ainda não nos percebemos que ela está presente em todos os lugares. Você está entendendo? Então, como fazer isso? Criando essas campanhas e essa conscientização. Eu acho que tem duas matérias que eu gostaria de ver no currículo escolar, era o turismo e a sustentabilidade, né? Eu acho que desde crianças as pessoas deveriam se acostumar que turismo faz parte da nossa vida no dia a dia e que sustentabilidade é algo que está se provando. Olha aí como é que está. É seca, rio sem água, é floresta pegando fogo e a gente está deixando de ensinar as futuras gerações de que isso realmente é crucial e é vital. E a gente está recebendo essa seca num período em que o nosso turismo tem um nicho, boom, né? Que é o da pesca esportiva. Exatamente. Nesse momento, né? Na verdade, onde a gente vê a pesca esportiva, a gente sabe que o boom da pesca esportiva foi muito grande esse ano, né? Eu mesmo sou operador de pesca esportiva lá na empresa e a gente ficou surpreso com os resultados, né? Fizemos aí um campeonato de pesca, que era o Amazon Big Game, junto com o Salomão Rossi, que é da RiverX, uma empresa também que faz turismo, e fizemos um campeonato de pesca aqui do lado do rio, próximo a Manaus, para desvirtuar um pouco aquela ideia de que só tem turismo de pesca lá em Barcelos ou lá
muito longe no Alto Rio Negro. Não. E desvirtuou do tucunaré também, sim, né? sai um pouquinho, né? Couro, Pega né? o peixe de couro. Então, a gente fez esse trabalho para nascer essa semente de mais uma alternativa, né? E uma pesca que dá para você fazer com a sua família mais barato, né? Você imagina, a pesca do peixe liso e do peixe de couro, ela é de espera, ou seja, você joga a isca e fica esperando. Então, aquilo dá para você curtir um momento de um pai conversar com o filho, de uma mãe conversar melhor com o seu filho, ou de um pai, a mãe e o filho estarem ali dentro daquela canoa, num espaço reduzido e conversando. Esse é um turismo em família, que está ligado à pesca esportiva. Mas, como você falou, o boom da pesca esportiva no Amazonas está muito forte. Eu acho que é uma indústria que realmente, é um setor da nossa indústria que realmente está se organizando. Nós tivemos aí à frente da Amazonas Tour, essa época nós fomos muito ativos em relação à lei de defesa do tucunaré. A gente sabe que não precisa comer tucunaré grande, até porque o tucunaré não é uma espécie de peixe que a gente quer comer todo dia, não é a sardinha, não é o jaraqui, não é o pacu, não é o pirarucu, não é o tambaqui, que já tem em viveiro, que a gente não está depredando mais, mas ele vale muito mais na água, né? É o ouro renovável. Você tira, pesca, tira uma foto e devolve. Então isso é super importante para a gente criar essa consciência nas pessoas. Porque o turista ele não vem em busca do peixe em si, ele vem em busca da emoção, claro, né, daquela captura ali, né? E a contemplação, né, Neto? A contemplação da natureza, que para a gente é comum, realmente você vai aqui em Manaus, você olha para um lado, um pouco arborizada que ela é, mas ainda consegue ver floresta. Você vai na Reserva Duque, você vai no Parque do Mindu, você está vendo floresta. E às vezes mata primária. Mas em São Paulo não tem. Você vai olhar, é selva de pedra. É o mesmo sentimento de que quando nós, amazonenses, chegamos numa metrópole como Nova York e olhamos para cima para ver os arranha-céus, aqui os arranha-céus são as árvores. Eu estava vendo uma publicação no Instagram, eu não me lembro qual era o perfil, mas um rapaz dizia, o professor dizia o seguinte: nós temos pirâmides na Amazônia, e não só aquelas do Machu Picchu ou da Amazônia peruana. As grandes árvores, né, como as samalmeiras, são grandes pirâmides construídas por Deus e preservadas pelas nações dos povos originários, né? Os povos indígenas nos ensinaram a viver na floresta, né? Porque o nosso povo é telúrico, nosso povo não é explorador, nosso povo não faz roça para plantar como o europeu fazia. O nosso povo vive da castanha, vive do açaí, vive do peixe que ele pega no rio, da plantação caseira da mandioca, do cheiro verde de uma cebolinha. Muita gente confunde isso com o fato da pessoa ser acomodada, ou até mesmo às vezes preguiçoso. Não é. É que o povo amazonense é um povo telúrico. Ele sabe viver na floresta, muito melhor do que o povo que destruiu para plantar e que hoje está sofrendo sem água. Está sofrendo o impacto de um calor, dessa onda de calor, está sofrendo El Niño e todo esse aquecimento global, né? Porque não se conservou o que os nossos povos primários, né, os nossos povos originários, nos ensinaram, né, a viver da floresta. Desde o remédio, copaí, mandiroba. Tudo isso é um mundo que encanta qualquer turista. É um parquinho de diversões para qualquer um. Nós temos uma Disney nossa. Como operador desse turismo de pesca, muita gente que está nos assistindo às vezes não tem noção, ou às vezes tem noção, mas eu queria ouvir de você a questão de quem é esse turista e de quanto essas pessoas estão propensas a gastar, porque não é um turismo barato, né? Não. E também o que é oferecido é de primeiro mundo. Hoje nós temos aí, eu acho que na faixa de uns 250 operadores, não sei o número certo, mas não deve ser menos que isso, nem muito mais. Mas nessa média, você tem operadores que operam com pesca esportiva internacional de alto luxo, que custa na faixa de $10 mil a semana, como você tem operadores menores que operam com turismo nacional, porque o turista nacional não tem esse poder aquisitivo, quando tem, não é em grande quantidade, mas fazem a pesca esportiva mais barata. Você tem as pousadas, que aí já cai para mais da metade desse valor. Você tem pesca esportiva de todos os preços, de todos os tipos. Começando aí a partir de R$1.500, R$2.500, você já consegue fazer alguns roteiros de pesca super interessantes. Eu queria realmente explorar esse lado da curiosidade, né? R$50 mil R$50 mil por uma semana no iate de luxo, com tudo incluso, inclusive o voo que você sai do aeroclube de hidroavião, pousa do lado do avião, aí você tem banheira, você tem hidromassagem, você tem tudo isso. Mas você tem também pacotes de 3 mil, 4 mil, 2.500, que saem aqui de Manaus, que vão pescar aqui depois de Anavilhanas, que são barcos mais regionais, tipo gaiola, aquele barco nosso convencional, e que o cardápio não é tão de alto luxo, que a rede ainda é o local onde o pescador dorme, que a qualidade do peixe não muda. O que muda é a estrutura que você leva, né? Então tem aquele turista que gosta muito de luxo
E tem aquele turista que é mais raiz, que quer às vezes até acampar, né? Ou ficar em pousadas típicas, né? Que eu chamo de pousada típica. Pousadas com um conforto, com tecnologia, com internet, com tudo isso, mas com um preço mais acessível e uma qualidade de entrega muito boa, mas, porém, para um outro tipo de público. Então, a pesca esportiva, antigamente, ela era tida como algo para os executivos ricos, né? Hoje, ela vai desde a criança até as mulheres. As mulheres estão invadindo. Tem grupos de pesca feminina, né? É o Pink Fish, né? Então, as mulheres vão de rosa, querem pintar as unhas, querem fazer tudo que as mulheres fazem, né? Maqueia e vai para a canoa. Você vê várias influencers aí do Fish TV, de outras redes que estão aí trabalhando esse formato da pesca feminina. E mulher, como tudo que ela faz, ela é caprichosa, ela é mais responsável, ela capricha aí, realmente tem mulheres aí batendo recorde na pesca esportiva. Você falou do tipo de turismo, você ia tomar uma Não, fica tranquilo. Estou bem, muito obrigado. Que é o de base comunitária, né? Que é aquele que o turista vem tentar entender e viver um pouco da experiência de ser um amazônida, de ser um ribeirinho, né? É um turismo talvez muito ainda fechado, mas que tem ajudado comunidades aí. Eu acho que é pouco promovido, né? Essa gama de pessoas, eu, por exemplo, tive uma cliente, e eu gosto sempre de exemplificar, tá, Neto? Eu acho que a melhor coisa é o exemplo. Eu tive uma cliente que ela é uma pessoa do alto escalão da Justiça de São Paulo, desembargadora, trouxe os netos de 11, 14 anos e me perguntou se a gente conseguiria fazer um roteiro que agradasse tanto a ela, que já é uma senhora acima dos 60 anos, quanto eles. E levamos eles para turismo de base comunitária aqui na comunidade do Tumbira. Então eles foram mergulhar com boto, foram para sol e praia, que é algo que as pessoas não identificam no Amazonas, mas nós temos um turismo de sol e praia. E aí ela foi para o ritual da tribo indígena, ou seja, você cria a experiência para eles, né? E pescam também, ou seja, dentro da pesca esportiva tem uma experiência, e dentro da experiência tem pesca esportiva. Então tem o artesanato, tem a gastronomia, tem o fato da curiosidade deles não entenderem como que se mora em casas flutuantes, né? Que vão e voltam com a cheia e com a seca do rio. Então, tudo isso faz uma experiência, como eu te disse, é um grande parquinho, mas você precisa incentivar que novos roteiros sejam feitos. Então, eu tive uma experiência no Tumbira, já que você lembrou, que foi de pescar a chamada curricá, né? Currico, que é pescar com a mão, né? Eu não conhecia. A minha mãe, que deve estar assistindo aí, um beijo, mãe, e ela era campeã de currico, né? Então, você pescava com linha de mão. Até hoje, tem muita gente, né? Lá no Rio Marié, uma vez eu aprendi a piauaca, que é o fly, aquela pescaria de fly que você, em inglês, chama mosca, que você usa uma isca muito leve que fica sob a água e o tucunaré vem em abucanha. O índio já faz, ele faz tipo uma iscazinha de juta, de fibras, e ele fica passando em cima d'água, e quando ele vê o peixe vai lá e pega, né? Então, tudo isso no Amazonas é único. O que falta para a gente é promoção. Promoção no Amazonas realmente é algo que a gente tem que trabalhar muito, porque não se pode, na minha opinião, ter um fundo de turismo do tamanho que nós temos, que vai até 2 bilhões de reais, e nós termos um fundo de promoção que não alcança nem 10% disso. Se o dinheiro é para turismo, interiorização e desenvolvimento, vamos pelo menos dedicar aí 10% desse fundo, ou seja, se a gente tivesse 200 milhões de orçamento no turismo do Estado e também acompanhando com a prefeitura, com as prefeituras, a gente tinha assim uma indústria mais fortalecida e nós tínhamos melhores roteiros, né? Nós tínhamos melhores estradas, melhores condições. Tá melhorando alguns pontos? Tá. Mas a gente está muito aquém ainda de um estado como o Ceará, que investiu 3 bilhões de reais na sua infraestrutura turística há 30 anos atrás, e hoje é o que é, né? Então não adianta. Primeiro vem o investimento e aí daqui a pouco você tem um resultado. Não adianta você querer resultado antes de você ter investimento, que isso não funciona, entendeu? Nós temos um fluxo. Estamos com uma pista só no aeroporto, precisamos melhorar, precisamos ter a segunda pista, entendeu? Isso não se pode, um fluxo de carga e de passageiro como Manaus, a gente ficar preso a uma pista. O governo agora inaugurou a pista de Itacoatiara. E agora com obra em horário. Com obra em horário, que acabou, ainda, né? acabou. Olha, hoje você não tem para onde alternar se você tiver com uma pessoa doente no interior, de 4 da manhã até meio-dia, você não pode tirar aquela pessoa do interior. Pô. Você já pensou, uma pessoa sofre um acidente pela manhã de moto, tem um traumatismo craniano, precisa buscar ela lá, não tem pista. Você tem que recorrer ao aeroclube, que claro, está prestando um grande serviço à sociedade, como sempre prestou. Mas a gente não pode ficar só com essa opção, né? Aí nem a base aérea fica aberta, você
fica meio que ilhado, falando em estrutura logística de aviação, você está entendendo? E aí tem também pontos positivos, por exemplo, o aeroporto de Taquatiara acabou de ser inaugurado depois de muitos anos. Então, caso você tenha alguma pane, né, você consegue. Falta realmente nos nossos aeródromos estrutura de vigilância, de monitoramento, de condições climáticas, falta a torre de controle, por exemplo. Você vai no aeroporto de Parintins, tem a torre, é muito mais arrumado do que o aeroporto de Barcelos, onde tivemos aquele infeliz incidente, que por falha humana, ou por falha de mecânica, a gente não sabe de quem foi a falha e não é aqui o meu papel culpar ninguém, nem fiscalizar, pelo amor de Deus, não é isso. Quero até dizer que a gente fica muito triste com tudo isso e prestar minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos. Mas é um alerta porque aquele horário é um horário complicado de se voar na Amazônia, né? É o horário onde a ebulição da água, o rio, as nuvens, as formações estão mais fortes. Então, a gente sabe que todo pescador, todo turista, eu mesmo, na qualidade de usuário do sistema, eu prefiro viajar cedinho da manhã. De manhã cedo, que é mais calmo, né? Assim que nasce o sol. Mas aí a gente está com essa obra, entendeu? Então, tudo isso, queira ou não queira, como eu te falei, quantos assuntos nós já falamos? Tudo é turismo. Orsini Júnior é o diretor executivo da Ecoproduções. Aqui no Band Entrevista a gente vai fazer um intervalo e volta já. De volta com o Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Orsini Júnior, diretor executivo da Ecoproduções. Nosso assunto aqui é turismo. A gente finalizou falando do trágico acidente em Barcelos, né, que vitimou, infelizmente, 14 pessoas. E bem assim no pico, né, dessa temporada de pesca esportiva. Isso, de alguma forma, vai trazer reflexo negativo para a gente. É claro, uma infelicidade. 25 anos o prefeito Edson Mendes falou com a gente, né, sem nenhum tipo de acidente registrado naquela área. Eu acho que todo tipo de tragédia, seja ela provocada por qualquer tipo de infelicidade como essa, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro é ficar mais alerta, ou seja, é um aviso para que as condições de transporte melhorem. E isso não é um esforço que só o prefeito Edson vai fazer, nem só o governo do Amazonas vai fazer. Eu acho que o governo federal também tem que participar. Os aeródromos aqui, que são o nosso único meio de transporte, haja visto que a gente não tem o direito de ter uma estrada, né, que a BR-319 não pode ser asfaltada, né, por vaidade, aí, como disse o nosso senador Omar Aziz, que muito me representa nesse aspecto de dizer que... Ele representou todos os amazonenses nós, né? ali quando ele enquadrou Ele enquadrou a ministra dizendo, vamos parar com isso. Então, eu acho que também daqui a pouco eu vou começar a dizer para ele, senador, vamos enquadrar aí o pessoal do Ministério dos Transportes, da Aeronáutica, para ajudar a gente a melhorar a qualidade dos aeródromos do Amazonas, porque o nosso povo só tem o rio e o avião, nós não temos direito a ter carro, né, para transportar. Então, voltando para o acidente, eu acho que isso fica realmente como alerta e depois é como aprendizado. Nós temos que aprender com isso, todos da aviação, todos do turismo, todos do trade, têm que aprender, mas fica um alerta de que a gente precisa redobrar a segurança, redobrar a melhoria dos monitoramentos necessários para que se faça um voo seguro. E, queira ou não queira, você dizendo que sim ou que não, mancha a nossa indústria de pesca esportiva aqui do Amazonas, ou seja, fica aquela dúvida, né? Como você estava comentando no intervalo, olha, marido, não vai, caiu um avião lá. Olha, meu filho, não vai, caiu um avião lá. Quer dizer, isso a gente tem que realmente tentar fazer com que seja muito minimizado e mostrar que não só apoio às vítimas, apoio à própria empresa que sofreu um prejuízo, apoio à comunidade que foi ali, que está sendo influenciada negativamente por aquele lado, mas não só esse apoio social, mas a gente tem que fazer uma reflexão de que se não tem mais nada o que a gente investir em infraestrutura para melhorar a segurança do local. Grandes eventos no interior do estado. A gente vai ter em Maués um evento voltado para a sustentabilidade, né, com shows, palestras. Mas antes de falar de Maués, eu queria falar de Parintins, que saiu uma pesquisa recente, não sei se você teve acesso, a gente nem falou sobre isso antes, mas que o amazonense, quem mora aqui, não conhece o Festival de Parintins. A gente tem muito caminho ainda a andar também com o boi, né? Tem sim. Eu acho que primeiro, dizer que eu sou um apaixonado por Parintins, eu tive contato em Parintins em 1991,
ou 92, quando minha mãe era integrante do movimento Marujada e me levou numa balsa para Parintins para chegar lá e ver o festival, né? Então, aquilo é magnífico. E eu já fui diretor do Caprichoso, fui produtor executivo de vários CDs, de muita coisa, então eu conheço o boi e já cheguei até a secretário de Estado e realizei um sonho que era realizar um festival de Parintins, né? Em 2018, nós conseguimos realizar um festival pela Amazonas Tour, coordenando a prefeitura junto com os bois, com secretarias, com todo mundo junto, fizemos essa transversalidade. E o que eu noto em Parintins é que nós temos que fazer uma mudança drástica na conscientização da responsabilidade dos gestores, né? Tem que ser estatutário, ou seja, o Estatuto do Boi tem que proteger o maior patrimônio, a maior ferramenta que nós temos depois da floresta é o boi de Parintins para divulgação turística do estado do Amazonas. É uma festa sem igual. A Bahia usa o carnaval baiano como algo fantástico, o Rio de Janeiro usa seu carnaval como algo fantástico que atrai milhares e milhares de pessoas. Então, nós temos que fazer isso com Parintins, mas a gente precisa criar nas administrações bovinas a responsabilidade de que aquele dinheiro é de patrocínio, é de fundos públicos e que a gente precisa monitorar a qualidade daquilo e que o gestor tem que ser penalizado se ele fizer má gestão daquilo. Segundo ponto de Parintins é preço. Como a ilha é pequena, como tem pouca infraestrutura, apesar de já estar bem avançada, mas os preços de Parintins fogem da régua, fogem da normalidade. E eu já discuti isso várias vezes lá na minha coluna, que Parintins não pode ficar mais caro do que você dar a volta ao mundo. Não pode. Então, a maior reclamação que eu recebo dos clientes que eu opero também em Parintins é: meu Deus, mas tudo isso, entendeu? Então, isso afugenta. Se afugenta alguém de fora, imagina quem mora aqui, que já conhece o festival, ou que está em Manaus e quer ir, mas não consegue ter acesso à moradia, não consegue ter a hospedagem, não consegue ter acesso ao valor do ingresso, por conta dessa eu vou te dizer, dessa falta de zelo com o preço de Parintins. Isso tem que ser regulado. Claro que a atividade econômica ela é livre, né? Eu sou a favor da autorregulação, mas a gente tem que criar pelo menos consciência de que daqui a pouco o Parintins vai ficar inviável e vai ficar só para as pessoas que estão ali, de certa forma, ligadas ao festival. A gente não pode fazer festival por umbigo. A gente tem que soltar o festival para o mundo todo, para que todo mundo queira vir conhecer um pouco da Amazônia. Eu vejo que até localmente quem gosta do boi gosta mesmo. Gosta. Mas o grande público abandonou essa porque cultura ficou não consegue... inviável, Neto. A gente não consegue fazer com que o público compre essa ideia e venda isso para quem é de fora. Você imagina que passar 3 dias em Parintins por pessoa, num padrão mediano, custa mais de 20 mil reais. Se você for somar suíte, passagem aérea, tudo isso, tem outras maneiras de você ir? Tem, mas é muito escasso, né? E o grande público, realmente, ele não tem nem a certeza de ter o ingresso, porque você tem as arquibancadas que são livres, eu entendo que é uma contrapartida, mas eu também acho que esse ponto da arquibancada, eu vivo batendo nisso, tinha que ser de uma forma inteligente. Hoje a gente tem tanto site, tanta forma de você fazer cadastro, ficam aquelas pessoas na fila, no sol, esperando a hora de entrar. Aquilo, na minha opinião, já deveria ser lugar marcado e você ter um direito a um sorteio ou um direito a um rodízio, né? Você vai na primeira noite, aí o Neto vai na segunda noite, mas aí eu ganho o meu ingresso, mesmo que livre, mesmo que de passe livre, eu ganho meu ingresso para ir visitar a festa, eu estou com o meu lugar assegurado. Eu não preciso ficar naquela sofrência desde 1h da tarde, meio-dia, num sol escaldante, as pessoas ali. Eu acho que tem coisas em Parintins que precisam ser realmente melhoradas. Eu, na qualidade de operador do turismo, de entusiasta, vou sempre estar elogiando o que eu acho de belo, que é a festa. Esse ano o governo acertou muito quando levou a festa do visitante para dentro do Bumbódromo. Eu tive a oportunidade de ir, vi shows nacionais lá muito bons. Sou favorável à mescla de ritmos, porque a gente não faz sucesso sozinho. Conheço da área musical, conheço da área de produção, que também faz parte do turismo de eventos, e sei que sozinho você não faz. Então é muito bom. Por isso que você vê participação de fulano, participação de Beltrano. O boi tem que participar. Eu, essa semana, estava no gabinete do senador Marcon Rossi, falei a ele e disse: olha, vocês têm que participar, tem que tirar o boi, levar para os rodeios. Nós já fomos a Barretos, o pessoal gostou, já fomos em tantos lugares na Europa que eu tive a oportunidade de levar o boi e transcender essas fronteiras. O próprio nosso querido e saudoso Zezinho Correia levou o boi tão longe. A gente não pode ter ido tão longe e voltar. Regredir, né? Não dá, pô. A gente tem que sair daqui e ir para um lugar melhor, você está entendendo? Então, essa é uma festa de cunho mundial, rapaz. Isso é o maior festival folclórico do mundo, eu nunca vi nada igual. E olha que eu já sou bem rodado, eu conheço 40 países.
Então, eu sei te dizer que, modéstia à parte, a gente já visitou muitos lugares e não tem nada igual. Quando você leva o boi de Parintins para uma feira, quando você leva, agora mesmo estava no Senado essa semana, né? Encanta, qualquer pessoa se encanta. Você está entendendo? Então, só que esse encantamento também tem que ter acessibilidade, como você falou. Não posso encantar e não dar oportunidade de todas as classes de tocarem nisso aqui. Então, eu acho que tem que ter um preço para quem é amazonense, eu acho que tem que ter uma outra forma de ver a festa. E aí, eu não sou o dono da razão, nem o dono da verdade, mas eu acredito que os órgãos competentes têm que abrir essa discussão. Orsini, e produzir um evento de cunho internacional, com presença de popstar internacional, na Praia da Maresia, lá em Maués? Um sonho, né? Eu fico muito grato aí ao Bosco Saraiva, que é superintendente da SUFRAMA, queria mandar meu abraço para ele, que nos indicou, quanto empresa, para conversar com o Júnior Leite, que é prefeito lá de Maués, e a gente conversou e conseguiu chegar ao entendimento de que esse seria um momento muito propício à execução do evento. O evento foi capitaneado pela Prefeitura e a Prefeitura buscou apoio da SUFRAMA e a SUFRAMA, como a gente está fazendo a FESPIM lá, referendou a ele nossa estrutura empresarial para dar uma conferida nessa produção. Então, é um sonho. E eu acho que é um marco na história de Maués, eu acho que o Júnior Leite acertou demais. Sei que nós estamos num momento delicado, né? A festa é daqui a uma semana, sábado. Estou com problema de logística, né? Seca, essa coisa toda é uma dificuldade muito grande. Antes de vir aqui gravar o programa com você, a gente estava nesse embarque de material, porque tem que sair hoje para dar tempo de chegar, tem que cuidar disso tudo, mas eu acho que nada que é bom é fácil. Então, esse é o nosso desafio na Amazônia. É um evento que vai trazer pessoas internacionais como o Matt, que é baterista, ex-baterista do Guns N' Roses, tem pessoas da NASA, é tanta gente que vai falar de cunho internacional, que eu quero dizer para você que será um marco para Maués e para o Amazonas de conversa sobre sustentabilidade, cultura e conscientização de vida. Eu acho que esse é um papel muito importante do evento, né? Por isso que é Storm, que é uma tempestade de ideias. Storm em inglês é tempestade. Sim. Então, uma tempestade de ideias, e daquelas tempestades nascem coisas muito boas. Eles fizeram Storm em São Paulo, ajudaram com 70 milhões de reais o HCOR, o Hospital do Coração, viabilizaram muitos projetos de pesquisa. Então, esses patrocínios, esses avalistas internacionais é muito bacana, porque você consegue captar recursos. Maués tem muito a oferecer. Eu sou fã incondicional de Maués e fã de fazer Maués um dos Caribes amazônicos, assim como Alter do Chão, assim como eu sei que Nhamundá também tem chance de ser, porque é o turismo de sol e praia. Então você imagina, sol, praia e um evento desse cunho, é uma fórmula que não tem como dar errado. E aí a gente está nesse desafio, com certeza a entrega vai ser boa, nossa equipe aí, quero agradecer todo mundo de antemão, a confiança da Prefeitura de nos ter apontado para dirigir esse evento e dizer que o Amazonas precisa de mais storms, precisa de mais balanços de ideia, a gente precisa conversar mais e não só ficar nessa coisa do discurso da sustentabilidade sem praticidade e sem ação. Porque entre o homem e a floresta, a gente tem que preservar os dois, né? Não dá para escolher. Sim. Você não escolhe dois filhos, você ama os filhos igual, e protege igual, e tenta nutrir igual, e faz tudo tentando fazer. Eu acho que esse bioma aí, homem e floresta, tem que ser preservado, mas o homem também tem que ser preservado. Orsini Júnior, diretor executivo da Eco Produções, aqui no Brand Entrevista. Nosso tempo está chegando ao fim, Orsini. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui com a gente, atendido o nosso pedido. E eu queria que você finalizasse falando um pouco dessa definição do que é fazer um turismo de forma sustentável. Cara, eu acho que é muito legal. Eu estava enferrujado, já tinha um tempo que eu não estava falando de turismo assim, numa TV, em algum lugar, então me desculpem aí alguma falha, mas agradecer. Dizer para você que eu me sinto em casa aqui na Band, agradecer toda a equipe de produção. E o turismo sustentável é aquele que consegue fazer a harmonia entre o homem e a natureza, né? E eu acho que aqui a gente consegue fazer isso. Está faltando pouco para o Amazonas realmente ter um boom de turismo. Falta investimento. Isso é algo que eu não vou parar de dizer. O turismo não pode ficar como prioridade 3 ou 4 ou 5 ou 6. Ele tem que estar aqui. Zona Franca de Manaus, Zona Franca do turismo, lado a lado. Nós temos que proteger também a nossa floresta. Sustentabilidade é algo que o mundo não aceita mais.
E como fazer turismo sustentável na Amazônia, basta só a gente não queimar, basta só a gente não destruir, basta só a gente não poluir, basta só a gente ordenar. Nós precisamos ordenar o Tarumã, ordenar Parintins, ordenar Barcelos. Ordenamento não é falta de ordem, ordenamento é definir regras, definir padrões, ver o que é melhor, discutir, dialogar e ter o turismo como uma matriz econômica que merece tanto o nosso respeito como quem trabalha com turismo sabe, muda, transforma a vida das pessoas. Você não sabe o que é um cara que mora lá isolado, no Rio Marié, no Rio Unini, ele receber um salário mínimo por mês de um operador de pesca que bota ele lá para vigiar, para ninguém entrar naquele lago. Né? Por quê? Porque tem um convênio entre a operadora de pesca e a comunidade, que deixa 10% do faturamento lá. E com esse dinheiro ele comprou um geradorzinho, botou placa solar, fez transformações na vida dele, ou seja, você não sabe o que é uma cadeia que o cara envolve, desempregado, né? Neto, e ele poder pegar o carrinho dele e fazer Uber. Ele está fazendo Uber, é um serviço de transporte turístico. Você não sabe o que é a mãe de família, o pai perdeu o emprego, a mãe tentar correr atrás do emprego e aí ela arrumar um emprego de camareira, de cozinheira num hotel. Felizmente, nosso Tudo tempo isso. assim. Obrigado, peço perdão, quero te agradecer mas mais sou uma muito vez. entusiasta do evento. Obrigado a vocês, uma boa noite a todos. Valeu. Boa noite a você, até o próximo domingo.